E aí, como a gente falou ontem, a gente só não pode esquecer que as 5-alfa-redutase, além de converter a testosterona para dihidrotestosterona, ela também converte a corticosterona, também converte o cortisol, né? E também converte a progesterona. Então, toda vez que eu bloqueio a 5-alfa-redutase, eu aumento o meu cortisol. Então, eu não posso esquecer disso, né? Eu estou bloqueando esse caminho aqui, e isso daí pode trazer consequência. Então, eu estou bloqueando a 5-alfa-redutase, eu tenho que controlar os níveis de cortisol do meu paciente para ele não ter os efeitos que a gente falou ontem. Então, uma substância que eu não falei para vocês ontem, depois em casa eu começo a lembrar, né? Mas que quando você pega pacientes com hipercortisolismo muito severo, e eles usam em altas doses no Cushing, porque ela bloqueia a esteroidogênese lá de cima, né? Mas a gente não faz doses tão altas assim, mas a gente utiliza também o cetoconazol. O cetoconazol bloqueia lá de cima já da conversão do colesterol, e aí ele tem uma capacidade de diminuir os níveis de cortisol daquele paciente resistente. No Cushing, eles chegam a utilizar aí 1.200 miligramas por dia, né? A gente não vai fazer isso nunca, mas quando a gente quer bloquear, a gente pode usar aí 200 miligramas por semana, durante 1 ou 2 meses, e reavaliar o ACTH e o cortisol do seu paciente depois, para ver se deu uma segurada. A vitamina C em alta dose também diminui o cortisol, então você pode utilizar 1 grama 3 vezes ao dia, né? Ajuda também, diminui o cortisol. E aí, se eu bloqueio a 5-alfa-redutase, eu posso causar alguns transtornos, porque eu vou aumentar o cortisol, com isso eu vou catabolizar meu músculo, com isso eu vou hipertrofiar o meu tecido adiposo, com isso eu vou causar uma resistência à insulina no meu fígado e eu desregulo todo o metabolismo do meu paciente, podendo, inclusive, precipitar um quadro de diabetes. Então, a gente vê que a gente está usando um remedinho para não dar queda de cabelo, inocentemente, às vezes o dermatologista passa, né, inocentemente para ajudar o paciente, e aí, se o paciente não está bem equilibrado, né, em relação aos outros fatores, aquele remedinho ali para não cair o cabelo, além do efeito na libido, que todo mundo sabe que pode ter, pode causar todo esse estrago a nível de composição corporal e de saúde metabólica, né? Então, tem que vigiar tudo. Aqui, gente, esse índice de de DHT, de 5-alfa-redutase aqui, é um índice de referência utilizado apenas para mulheres, né? Eu coloquei esse trabalho porque eu achei interessante, mas principalmente mulheres de ovário policístico, né? Então, você divide a testosterona total pelo DHT e o valor normal tem que ser até 4, né? Lembrando que eles têm que estar na mesma... tem que ser nanograma os dois, entendeu? Por exemplo, se for picograma os dois, tem que ser picograma, se for nanograma, tem que ser nanograma, se for nanomol, tem que ser nanomol. Geralmente, você vai receber a testosterona em nanograma por ml, por decilitro, e você vai receber o DHT em picograma por ml. E aí você tem que fazer a conversão. A conversão é muito simples, geralmente você só tem que dividir o valor de DHT por 10, que você vai colocar na mesma... E aí, então, você pega a testosterona total, divide pelo DHT, tem que ser menor que 4. Se for maior, você tem um hiperandrogenismo aí, um pior perfil metabólico na SOP e mesmo em mulheres normais, né? Você vai pegar as mulheres aí que fazem uso de gestrinona em altas doses e você vai ter um índice de 5-alfa-redutase aumentado. Então, a gente tem aí o índice de androgênio livre também. Às vezes, o laboratório te dá esse índice, né, se você pedir, mas se ele não te der e você quiser fazer o cálculo, você pega a testosterona total, multiplica por 100, divide pelo SHBG e você vai ter um valor normal de 7 a 10. Mesma coisa com a gestrinona, você vai pegar essas mulheres que fazem uso de gestrinona aí, que estão com SHBG muito baixo, por exemplo, de 10, a média é 10, e aí você multiplica uma testosterona total, que ela tenha, por exemplo, não tenha muito alta aí, de 30 vezes 10, vezes 100, vai dar 3.000, você vai dividir pelo SHBG, você vai converter, né, obviamente, mas você vai ficar aí com um índice de 22, 25, vai estar sempre alto, né? O índice de androgênio livre na mulher que faz uso de gestrinona é aumentado, também é aumentado naquela que faz uso de oxandrolona, de estanozolol, de metenolona, né? Porque eles diminuem muito o SHBG.
Exatamente. Só que a ligação, a biodisponível, a livre entra também como biodisponível. Só que a biodisponível, a ligação da albumina é uma ligação muito frágil. Precisou, ela solta. Né? O SHBG não solta, ele só vai soltar dentro da célula onde tem receptor de SHBG. Então, por isso que algumas substâncias... Quando rompe, ela já é utilizada naquele receptor lá onde foi rompido. E aqui um outro trabalho mostrando para vocês, aqui com a dutasterida, né, e o enantato. Né? Então, você vê também que a massa livre de gordura, você não vê diferença no grupo com a testosterona e no grupo com a dutasterida. Né? Em azulzinho está com a dutasterida, em pretinho só com o enantato. Né? Então, você utilizando em conjunto, você não vai atrapalhar o nível de testosterona total e nem os resultados a nível de massa livre de gordura. Pode utilizar, então, seja a dutasterida ou a finasterida, não vai atrapalhar o resultado de composição corporal, de massa magra. Né?